Mãe, a senhora não está na lista. Meu filho me barrou no casamento da minha neta na frente de 200 pessoas. Sou Elvira Bastos, 72 anos, viúva. Mas eles esqueceram uma coisinha. Quem pagou pela festa inteira fui eu. Eu tinha passado a manhã inteira me arrumando. Sabe como é? Casamento de neta, a primeira neta, é um evento que a gente espera a vida toda. Minha Clara. Parecia ontem que eu estava trocando as fraldas daquela menina, ensinando a fazer o arroz doce que meu falecido marido, Armando, tanto gostava. E agora, ela estava se casando. O coração de avó fica que não se aguenta de orgulho. Escolhi meu melhor vestido, um rosa de seda pura, que eu guardava para uma ocasião especial. Coloquei o colar de pérolas que foi da minha mãe e passei aquele perfume francês que só uso em dia santo. Eu estava me sentindo bonita, digna. Eu queria que Clara olhasse para mim e visse uma avó feliz, uma matriarca. Mal sabia eu que o papel que meu filho, Ricardo, tinha reservado para mim era o de estorvo. Nos últimos 6 meses, minha vida girou em torno desse casamento. Ricardo e minha nora, Sônia, vieram aqui em casa, sentaram no meu sofá de veludo, tomaram meu café e, com os olhos mais doces do mundo, me explicaram as dificuldades. Mãe, a senhora sabe, as coisas estão apertadas, Ricardo começou. E a gente queria tanto dar o casamento dos sonhos para a Clara. Eu, boba que sou, abri o coração e a carteira. Quanto é o casamento dos sonhos da minha neta? Perguntei. E eles me apresentaram orçamentos de um sítio que parecia um palácio, um buffet que servia até lagosta e um vestido que custava o preço de um carro popular. E eu paguei. Paguei tudo. Cada centavo. Mais de 100 mil reais. Tudo transferido da minha conta. Da conta que Armando me deixou para que eu tivesse uma velhice tranquila e para que pudesse ajudar a família. Eu assinei os contratos. Eu negociei com os fornecedores. Meu nome estava em cada pedaço daquela festa. Peguei o táxi e fui cantarolando baixinho. O motorista, um rapaz simpático, até me elogiou. A dona está chique, vai para uma festa boa, hein? Eu sorri e disse, vou para o dia mais feliz da vida da minha neta. Quando cheguei ao sítio Recanto Dourado, o lugar estava um deslumbre. Arcos de flores brancas, luzinhas penduradas nas árvores, uma música clássica suave. Os convidados estavam chegando, todos bem vestidos, rindo. Eram 200 pessoas. 200 pessoas que eu conhecia, amigos da família, vizinhos, parentes distantes. Todos me cumprimentavam de longe, acenando. Boa noite, dona Elvira! Que festa linda! Eu caminhei orgulhosa até a entrada principal. Ricardo e Sônia estavam lá, recebendo os convidados. Meu filho estava num terno que parecia ter sido costurado no corpo dele. Minha nora, Sônia, com um vestido verde esmeralda que brilhava mais que árvore de Natal. Ricardo, meu filho, que bênção, eu disse, me aproximando para dar um beijo. Ele não se moveu. Ricardo olhou para mim, olhou para os lados e seu rosto se fechou. Ele nem parecia o menino que eu amamentei. Parecia um estranho, um gerente de banco me negando um empréstimo. Sônia, ao lado dele, desviou o olhar e fingiu arrumar uma flor no arranjo da mesa. Mãe, ele disse, e a voz dele era fria como gelo. O que a senhora está fazendo aqui? Eu ri, achando que era uma brincadeira. Como assim? O que estou fazendo? Vim ver minha neta casar, ué. Vim para a festa. Foi quando ele pegou a prancheta que estava com a recepcionista. Ele passou o dedo pela lista. 1, 2 vezes, com uma seriedade que me deu um nó no estômago. A música parecia ter ficado mais baixa. As 200 pessoas na fila atrás de mim ficaram em silêncio. Eu senti os olhares todos em mim. Mãe, a senhora não está na lista, ele disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Meu sorriso congelou. Como não estou na lista, Ricardo? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, ele disse impaciente. Seu nome não está aqui. Deve ter sido engano do convite. Engano do convite? O convite que eu tinha pago? A lista que eu mesma tinha ajudado Sônia a revisar para não esquecer nenhuma tia do interior? A humilhação subiu pelo meu rosto como uma febre. Eu senti minhas bochechas queimarem. Eu olhei para Sônia, que agora me encarava com um sorrisinho vitorioso, quase imperceptível. Eu olhei para as 200 pessoas me olhando. Vi Dona Matilde, minha vizinha de 30 anos, com a mão na boca, chocada. Vi meu sobrinho, Carlos, fingindo olhar o celular. Ninguém disse nada.
Ninguém me defendeu. Fui expulsa na frente de todos, tratada como uma penetra, uma indigente, um estorvo público. Eu respirei fundo. Uma vida inteira de dignidade não ia ser desfeita por um moleque ingrato. Eu não ia dar a eles o prazer de me ver chorar ou gritar. Ajeitei meu colar de pérolas. Olhei bem dentro dos olhos frios de Ricardo. Tudo bem, filho. Minha voz saiu firme, para minha própria surpresa. Não tremeu. Se fui um engano, eu peço desculpas por atrapalhar. Eu me virei e fiz a caminhada mais longa da minha vida. Passei pela fila de 200 pessoas que abriram caminho para eu passar, como se eu fosse uma doença contagiosa. Ninguém tocou em mim. Ninguém me ofereceu um braço. Eu caminhei de cabeça erguida, passando pelos arcos de flores que eu paguei, ouvindo a música clássica que eu escolhi, saindo da festa que eu proporcionei. O motorista do táxi ainda estava lá, no ponto de espera. Ué, dona Elvira, esqueceu alguma coisa? Esqueci, eu disse, entrando no carro. Esqueci de quem meu filho realmente era. O caminho de volta para casa foi em silêncio. A raiva do desrespeito público era tanta que eu nem conseguia chorar. A indignação moral me sufocava. Eles me usaram. Eles pegaram meu dinheiro, sugaram minha boa vontade, e quando chegou a hora de celebrar, eles me descartaram como um bagaço de laranja. Eles queriam o meu dinheiro, mas não queriam a mim. Eles tinham vergonha da velha. Cheguei em casa e o silêncio do meu apartamento era ensurdecedor. O vestido rosa parecia uma fantasia ridícula. Eu o tirei e joguei no chão. Fiquei ali, parada na minha sala, olhando para o retrato do meu falecido Armando na parede. Armando nunca teria permitido isso. Armando teria olhado para Ricardo e dito: "Você não é filho meu." Mas Armando não estava mais aqui. Era só eu. Eu poderia sentar e chorar. Poderia ligar para minhas irmãs e me lamentar. Poderia tomar um remédio para dormir e fingir que essa noite nunca aconteceu. Mas a Elvira que voltou daquela festa não era a mesma Elvira que foi. A humilhação tinha queimado a vozinha boba e tinha acordado a Elvira Bastos, a mulher que administrou os negócios do marido por 10 anos depois que ele adoeceu. A mulher que equilibrou os livros, que negociou com fornecedores e que sabia o valor de cada centavo. Eu não chorei. Fui até meu escritório, abri a gaveta de arquivos e peguei a pasta grossa de cor creme. Nela estava escrito: Casamento Clara. Lá dentro estava tudo. O contrato assinado com o sítio Recanto Dourado em meu nome. Os recibos do buffet em meu nome. As notas fiscais da decoração em meu nome. Os comprovantes de transferência bancária saindo da minha conta para a conta de cada um daqueles fornecedores. Eu peguei o telefone. Eram quase 8 da noite, mas eu sabia que ele atenderia. Doutor Matias, boa noite. É Elvira Bastos. Houve uma pausa do outro lado. Dona Elvira, que surpresa! Meus parabéns! Hoje não é o grande dia da sua neta? Meus lábios se curvaram em um sorriso que não tinha nada de alegria. Era um sorriso de ferro. Doutor Matias, o senhor foi meu advogado por 30 anos, porque o senhor é o melhor. E eu preciso que o senhor seja o melhor amanhã de manhã. O senhor tem 5 minutos? Para a senhora, dona Elvira. Tenho a noite toda. O que aconteceu? Aconteceu que eu fui convidada a me retirar da festa que eu paguei. Aconteceu que meu filho e minha nora cometeram um pequeno erro de cálculo. Eles acharam que podiam ficar com o meu dinheiro e me tratar como lixo. E eu preciso que o senhor me ajude a corrigir esse erro. Eu me sentei na minha cadeira de couro, a pasta de documentos aberta na minha frente. A dor no peito ainda estava lá, a vergonha alheia ainda queimava. Mas agora havia outra coisa. Havia um plano. Ricardo achou que tinha me barrado na porta da festa. Mal sabia ele que eu tinha acabado de fechar a porta da vida boa para ele. No dia seguinte, ele não ia receber uma carta de desculpas. Ele ia receber uma notificação. Eu não dormi naquela noite. Como é que se dorme depois de ser enxotada da festa da própria neta como um cachorro sarnento? Fiquei sentada na poltrona da sala, o vestido rosa ainda jogado no chão, um monumento à minha humilhação. A cada hora cheia, o relógio cucu que Armando me deu de presente parecia gritar na minha cara: engano, engano. O sol nasceu, mas a casa continuou escura para mim. Eu não preparei café.
O cheiro do pó coado, que sempre foi meu consolo, hoje parecia azedo. A dor no peito não era mais aquela facada aguda da noite anterior. Era uma dor surda, pesada, a dor do luto. Eu estava de luto pelo filho que eu achava que tinha. Às 9 da manhã em ponto, a campainha tocou. Dr. Matias, ele não é só meu advogado há 30 anos. Ele foi padrinho de batismo de Ricardo. Ele viu meu filho crescer. Elvira, ele disse assim que eu abri a porta. Não disse bom dia. Ele olhou para o meu rosto, para os meus olhos fundos, e a expressão dele, que era de preocupação, se transformou em raiva justa. Minha Nossa Senhora, senta, Elvira, senta! Ele me guiou até o sofá, como se eu fosse de vidro. Eu não sento, Matias. Eu estou bem. A pasta está na mesa. Ele tirou o paletó. Um homem de 75 anos, mas ainda com as costas retas de quem passou a vida brigando nos tribunais. Ele sentou à mesa da sala de jantar, abriu a pasta de cor creme e começou a ler. Eu fiquei em pé, olhando pela janela. O dia estava bonito. As crianças da vizinha estavam brincando no pátio. Um domingo normal. Um domingo em que eu deveria estar tomando café da manhã num hotel de luxo, rindo com minha neta sobre a festa, talvez reclamando da dor nos pés de tanto dançar. Elvira. Dr. Matias chamou e a voz dele me tirou do transe. Eu estou vendo os contratos do buffet, os recibos da decoração, o aluguel do sítio, está tudo no seu nome. Eu paguei por tudo, Matias. Até pelas lembrancinhas de bem casado, eu disse, sem me virar. E os pagamentos, todos saíram da sua conta de pessoa física. Transferências diretas. Ele batia com o dedo nos extratos que eu tinha grampeado. Eles não têm como argumentar que foi um presente no sentido legal. Você foi a contratante de todos os serviços. Tecnicamente, a festa era sua. Você era a anfitriã. Eu ri. Um som seco que arranhou minha garganta. Anfitriã. E fui barrada na porta. Que ironia. Isso é mais que ironia, Elvira. Isso é de uma baixeza. Ele parou de falar. Ele conhecia Ricardo. Eu sabia o que ele estava pensando. Ele estava pensando no menino que ele viu fazer primeira comunhão. O que você quer fazer? Podemos processar por danos morais. A humilhação pública, com 200 testemunhas. Eu me virei e olhei para ele. Matias, o senhor acha que eu quero o quê? Um pedido de desculpas? Um cheque de indenização que eles vão me pagar usando meu próprio dinheiro? Foi nesse momento que a ficha caiu. Não a ficha da humilhação, mas a ficha do poder. Eles não me viam como mãe ou avó. Eles me viam como uma fonte, um poço de dinheiro que nunca secava. E sabe o que a gente faz com um poço quando não precisa mais dele? A gente tapa. Ou, no caso deles, a gente impede de entrar na festa para não estragar a foto. Eu me lembrei de anos de subestimação. Anos sendo tratada como a velhinha. Ah, mãe, a senhora não entende de investimento imobiliário, Ricardo me disse quando sugeri que ele não comprasse aquele carro de luxo e investisse em um apartamento para alugar. Dona Elvira, esse celular é muito complicado para a senhora, Sônia me disse, com aquela vozinha de pena, quando eu perguntei sobre o aplicativo do banco. Mal sabiam eles que, depois que Armando se foi, eu administrei a empresa de logística dele por 10 anos. Eu negociei contratos com caminhoneiros, eu lidei com o sindicato, eu fiz planilha de fluxo de caixa que faria Sônia chorar. Eu vendi a empresa há 5 anos por uma fortuna. Uma fortuna que Ricardo e Sônia achavam que era só uma boa aposentadoria. Eles não tinham ideia do tamanho. Eles achavam que meus 100 mil para a festa eram um sacrifício enorme. Para mim, foi um troco. Um troco que eu dei com amor, e que eles cuspiram de volta na minha cara. Eu me vi de fora. A viúva boazinha, Dona Elvira, a que faz bolo de fubá, a que fica com os netos para o casal se curtir. A que assina o cheque para a neta estudar no exterior. A que paga a fatura do cartão de crédito da nora só dessa vez. Eu não era uma pessoa para eles. Eu era uma função. Matias, eu disse, e minha voz estava diferente. Aquele tremor de choro tinha sumido. Era a voz da Elvira Bastos, diretora da logística Bastos e Filhos, que Armando batizou assim, mesmo Ricardo sendo uma criança na época. Guarda essa pasta do casamento. Ela é a prova da má-fé, mas não é a arma. Matias me olhou confuso. Elvira? Não estou entendendo.
Onde Ricardo e Sônia estão agora? Perguntei. Bom, hoje é domingo. A festa foi ontem. Devem estar indo para a lua de mel. Paris, eu acho que ouvi Clara comentar, disse ele. Ótimo. Vão ter 15 dias de felicidade. Vão precisar guardar a lembrança. Eu fui até meu escritório. Não o escritório social, onde eu guardava as contas da casa. Fui até o escritório de Armando, que eu mantinha trancado. Abri o cofre. Tirei de lá uma outra pasta. Uma pasta azul. Voltei para a sala. Coloquei a pasta azul na frente de Matias. O que é isso? Ele perguntou. Isso, eu disse. É o poder redescoberto. Ele abriu. Eram 2 escrituras. O apartamento onde Ricardo e Sônia moram, na Vila Mariana. 3 quartos, suíte, varanda gourmet. Matias arregalou os olhos. Está no seu nome, Elvira. Claro que está. Eu comprei como investimento. Ricardo veio com aquela conversa de que o aluguel estava caro, que Sônia queria um lugar melhor para criar os filhos. Eu disse que eles podiam ficar lá, de favor, um comodato verbal. Não tem um papel assinado. Não tem um contrato de aluguel. Eles moram lá há 8 anos, de graça. Nunca pagaram 1 centavo de condomínio. Eu pago. Nunca pagaram IPTU. Eu pago. Matias engoliu em seco. E a outra escritura? A casa de praia, em Ubatuba, onde eles passam todos os feriados. Onde Sônia tira foto e bota no Instagram dizendo nosso paraíso. É o meu paraíso. Eu continuei. Matias, vá até minha garagem. Tem um carro importado, cinza chumbo. É o carro que Ricardo usa. O carro da firma, ele diz para os amigos. A firma era minha. Eu vendi a firma, mas fiquei com os carros. O carro está no meu nome. O seguro está no meu nome. O IPVA, eu que pago. Dr. Matias fechou a pasta azul. Ele se recostou na cadeira. Ele não parecia mais um advogado. Parecia um general olhando um mapa de guerra. Elvira Bastos, o que você quer que eu faça? Eles me barraram na entrada da festa. Eles me tiraram da lista. Pois bem, eu vou fazer o mesmo. Eu comecei a andar pela sala. A dor de cabeça tinha sumido. A fome tinha sumido. A tristeza tinha virado um combustível de avião. Primeiro, o apartamento da Vila Mariana. Eu quero uma notificação extrajudicial de desocupação. Assim que eles pisarem no aeroporto, voltando de Paris, quero um oficial de justiça esperando por eles no saguão. Não, melhor. Quero a notificação colada na porta do apartamento que não é mais deles. 30 dias para saírem. 30 dias, Elvira? Isso é o que a lei manda, não é? Se fosse pelo coração, eu dava 30 minutos. Mas eu sigo a lei. 30 dias. Segundo, a casa de praia. Troque as fechaduras. Amanhã, contrate uma empresa de segurança. Se eles tentarem entrar, é invasão de propriedade. Terceiro, o carro. O carro é mais simples. O senhor vai mandar uma carta registrada exigindo a devolução imediata do bem. Se ele não devolver em 48 horas, damos queixa de apropriação indébita. Quarto, eu parei. Fui até minha bolsa que estava jogada no sofá. Tirei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Aquele que Sônia achava que eu não sabia usar. Fui até transferências programadas. Estava lá. Mesada Ricardo Bastos. 20 mil reais. Todo dia primeiro. Eu olhei para o botão cancelar. Matias, eu disse, virando o celular para ele. Veja isso. Ele olhou e assobiou. 20 mil, por mês. É uma ajuda de custo, como eles gostam de dizer. A Sônia não trabalha, sabe? Ela diz que é influenciadora digital. Ela influencia as amigas a comprar coisas com o meu dinheiro. E o salário do Ricardo, na firminha de publicidade que ele abriu, mal paga o terno que ele usou para me humilhar. Eu apertei o botão cancelar. Uma luz vermelha piscou. Transferência programada cancelada. Pronto, eu disse. Quarto. Dr. Matias ficou em silêncio por um longo minuto. Ele estava me olhando de um jeito que não me olhava há anos. Não com pena, como se olha uma viúva. Ele estava me olhando com respeito. O mesmo respeito que ele tinha por Armando. Eles vão te odiar, Elvira, ele disse baixo. Eles já me odeiam, Matias. Eles só disfarçavam bem porque precisavam do meu dinheiro. Eles não me odeiam por ser má. Eles me odeiam por ser velha. Eles me odeiam porque eu lembro a eles que eles não são nada sem mim. O ódio já está lá. A única coisa que vai mudar é que agora
Eles vão me odiar de longe. E pobres. E a Clara, sua neta. Essa doeu. A faca girou. Clara, minha menina, ela foi conivente? Ela sabia que a avó que pagou pelo vestido dela não estava na lista? Ou ela foi só uma idiota útil, manipulada pela mãe e pelo pai? Clara fez a escolha dela, eu disse, e minha voz falhou pela primeira vez. Quando ela viu o pai barrar a avó na porta e não disse uma palavra, ela escolheu. Ela escolheu o luxo. Ela escolheu a festa. Ela escolheu o lado deles. Agora ela vai ter que viver com o lado que ela escolheu, sem os benefícios da vovó. Eu respirei fundo. A gente passa a vida inteira dando raiz para os filhos, Matias. A gente se enterra na terra para que eles cresçam fortes. Mas quando a árvore cresce e só dá fruta podre, a gente tem que parar de regar. E às vezes, Matias, às vezes a gente tem que cortar a árvore inteira. Dr. Matias se levantou. Ele guardou a pasta azul na maleta dele. Ele pegou o paletó. Vou preparar as notificações hoje mesmo, Elvira. O oficial de justiça estará no apartamento quando eles voltarem. O chaveiro estará em Ubatuba amanhã. Ele parou na porta. A senhora vai ficar bem? Eu olhei para o retrato de Armando na parede. Ele estava sorrindo como sempre. Eu já estou bem, Matias. Eu me senti um engano ontem à noite. Hoje, eu me sinto um recomeço. Ele acenou com a cabeça e saiu. Eu fechei a porta. A casa estava silenciosa. Mas não era mais o silêncio da derrota. Era o silêncio de antes da batalha. O silêncio da estratégia. Meu filho e minha nora estavam sobrevoando o Atlântico, tomando champanhe, rindo da velha caduca que eles tinham enganado. Eles estavam indo para a Cidade Luz. Mal sabiam eles que quando voltassem, todas as luzes da vida fácil que eles conheciam estariam apagadas. Os 15 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Ricardo e Sônia estavam em Paris, tomando champanhe e comendo queijo caro, e eu estava em São Paulo, desmontando a vida que eu tinha construído para eles. A execução foi silenciosa, exatamente como eu planejei. A velhinha boba foi substituída pela Elvira Bastos, estrategista. Eu parecia uma general de guerra, movendo meus peões num tabuleiro que só eu enxergava. No primeiro dia, segunda-feira, Dr. Matias me ligou. Elvira, o chaveiro está em Ubatuba. As fechaduras da casa de praia serão trocadas até o meio-dia. Ótimo, eu respondi. Mande o recibo e as chaves novas para mim, por favor. Use um motoboy de confiança. Enquanto ele cuidava da praia, eu cuidei da minha casa. Eu finalmente peguei aquele vestido rosa que ainda estava no chão do meu quarto e não o lavei. Eu o rasguei. Rasguei com as minhas próprias mãos, com uma raiva fria que eu não sabia que tinha. Cortei em pedaços e joguei no saco de lixo. Depois fiz uma limpeza. Fui no quarto de hóspedes, que eles chamavam de nosso quarto quando dormiam aqui. Tirei os lençóis caros que Sônia exigiu que eu comprasse, as toalhas bordadas. Tirei tudo. Coloquei em sacos de lixo também. O quarto de hóspedes agora era só um quarto de hóspedes. Passei pela sala e parei em frente ao porta-retrato principal. Era uma foto do último Natal. Eu, Ricardo, Sônia e Clara, todos sorrindo. O sorriso de Sônia era o mesmo que ela me deu antes de Ricardo me barrar na festa. Peguei o porta-retrato, tirei a foto e a guardei numa gaveta escura. No lugar, coloquei uma foto minha e de Armando no dia em que abrimos a transportadora. Nós dois jovens, sujos de graxa, mas com um sorriso de quem tinha conquistado o mundo. Pronto, Armando. Eu sussurrei. Agora a casa está em ordem. Uma semana passou, o dia 1º do mês chegou. Esse era o dia que eu mais esperava. O dia da mesada de R$ 20.000. Eu acordei cedo. Fiz meu café, sentei na minha poltrona e fiquei olhando para o relógio. Eu sabia que em Paris, por causa do fuso horário, já era o meio da tarde. Fechei os olhos e imaginei a cena. Sônia, com suas sacolas da Champs-Élysées, entrando em mais uma loja de bolsa de nome complicado. Ela entrega o cartão de débito. O vendedor, com aquele nariz empinado, passa o cartão. 1, 2 vezes. Desculpe, senhora. Recusado. Eu imaginei Sônia ficando vermelha. Como assim, recusado? Tenta de novo. Meu marido é rico. Eu imaginei Ricardo no café da esquina, tentando pagar os croissants e o cartão dele também sendo recusado. Eu imaginei o pânico silencioso, a primeira rachadura na vida perfeita deles.
Eles não me ligaram. Mas no fim do dia, uma mensagem de texto chegou no meu celular antigo, o que eu mantive ligado justamente para isso. Mãe, a senhora tá bem? O dinheiro não caiu. Aconteceu alguma coisa com a senhora? Era do Ricardo. Note a preocupação. Não era, mãe, como a senhora está se sentindo depois da festa? Era, o dinheiro não caiu. Eu olhei para a mensagem. Meus dedos coçaram para responder, para escrever tudo o que estava entalado na minha garganta. Mas a Elvira estrategista sabia que o silêncio, nesse momento, era mais poderoso que qualquer palavra. O silêncio era a minha arma. Eles estavam em Paris, sem o dinheiro extra, olhando o extrato bancário zerado e sem entender nada. A confusão era o primeiro estágio do meu plano. Eu não respondi. Apenas deletei a mensagem. Nos dias seguintes, o Dr. Matias continuou trabalhando. Elvira, a notificação de desocupação do apartamento está registrada em cartório. O oficial de justiça foi agendado para o dia da chegada deles. Tudo como a senhora pediu. Elvira, a carta registrada exigindo a devolução do veículo foi enviada ao endereço da Vila Mariana. Quando eles chegarem, o porteiro vai entregar. Eu me sentia leve. Eu tinha redescoberto um propósito. Eu passei anos sendo a avó, e não há nada de errado em ser avó, mas eu tinha esquecido de ser a Elvira. Eu comecei a sair de casa. Fui ao salão de beleza, cortei o cabelo curto, num estilo moderno que Sônia sempre disse que era coisa de jovem. Pintei de um castanho iluminado, tirando o grisalho que me envelhecia. Fui ao shopping, mas não fui para comprar presente para a neta ou roupa de ficar em casa. Eu comprei um computador novo, o mais moderno. Contratei um rapaz para vir aqui em casa me dar aulas particulares. Quero aprender a mexer em tudo, eu disse a ele. Quero saber de planilha, de investimento, de aplicativo. Sônia achava que eu não sabia usar o celular. Mal sabia ela que naquela semana eu tinha usado o aplicativo do banco para transferir 90% do meu patrimônio para um fundo de investimento com trava de segurança, que nem o Papa conseguiria mexer. O restante, o dinheiro do dia a dia, eu coloquei numa conta nova, num banco digital que só eu tinha a senha. A conta antiga, que Ricardo conhecia, eu deixei com saldo de R$1.000, só para o caso de ele tentar alguma coisa. Eu estava blindada. No sábado, um dia antes de eles voltarem, eu fiz uma coisa que não fazia há anos. Eu dirigi. Peguei as chaves do meu carro, um modelo mais antigo, mas que eu adorava e que estava parado na garagem, e dirigi até Ubatuba. Eu cheguei na casa de praia e usei as chaves novas que o motoboy do Dr. Matias me entregou. A casa estava silenciosa. O cheiro era de maresia e de móveis fechados, mas não tinha mais o perfume doce e enjoado da Sônia. Não tinha as garrafas de cerveja importada do Ricardo na geladeira. Era a minha casa. Eu sentei na varanda, de frente para o mar que eu paguei, e chorei. Mas não foi choro de tristeza. Foi choro de alívio. Eu chorei pela Elvira que se deixou ser usada. Chorei pelo Armando, por eu ter deixado o filho dele virar aquele monstro de ingratidão. Mas acabou, meu velho, eu disse, olhando para o mar. Acabou a palhaçada. A partir de agora, quem manda na minha vida e no meu dinheiro sou eu. Eu dormi na casa de praia e voltei no domingo, dia da chegada deles. Eu sabia que o voo de Paris pousava em Guarulhos às 5 da tarde. Calculei o tempo. Imigração, pegar malas, o trânsito de São Paulo. Eles chegariam na Vila Mariana por volta das 8 da noite. Eu me preparei. Tomei um banho de sais. Coloquei um pijama de seda. Fiz um chá de camomila. Sentei na minha poltrona preferida, aquela que dá de frente para o telefone. Eu não estava nervosa. Eu estava em paz. Às 8h15 da noite, o telefone tocou. O número de Ricardo. Eu esperei tocar 3 vezes. Respirei fundo e atendi. Alô, eu disse com a voz mais calma do mundo. O que veio do outro lado não foi uma voz. Foi um grito, um rugido de animal ferido. Mãe, o que significa isso? A senhora ficou maluca? Tá expulsando a gente? Eu afastei o telefone do ouvido. Podia ouvir Sônia gritando ao fundo. Ela enlouqueceu! Ela quer matar a gente de desgosto! Chama a polícia, Ricardo! Eu esperei a gritaria diminuir. Ricardo, por favor, fale baixo. Não estou surda. Do que você está falando? Eu perguntei, com a maior inocência que eu consegui fingir. Do que eu estou falando? Ele berrou.
Tem um papel na porta do meu apartamento, um oficial de justiça, ordem de desocupação, 30 dias. Que brincadeira é essa, mãe? Ah, isso, eu disse, como quem se lembra de um detalhe sem importância. Não é brincadeira, meu filho. É uma notificação extrajudicial. É bem sério. Sério? A senhora está me jogando na rua. O seu filho, o seu único filho. Eu não estou te jogando na rua, Ricardo. Estou pedindo o meu apartamento de volta. Onde eu vou morar, ou o que eu vou fazer com ele, é problema meu. Onde você vai morar, agora é problema seu. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio chocado. Ele não esperava essa firmeza. Ele esperava que eu chorasse, pedisse desculpas, dissesse que foi um engano do advogado. É por causa do casamento, não é? A voz dele mudou. Perdeu a raiva e ganhou um tom de negociação. O tom que ele usava para me pedir dinheiro. Mãe, pelo amor de Deus, a Sônia ficou nervosa. Ela não sabe organizar lista. Foi um engano horrível. A gente queria ter ligado de Paris para pedir desculpas, mas... Engano? Eu o cortei. Engano, Ricardo. Foi o convite que eu recebi. Ou melhor, foi o convite que eu paguei e que vocês usaram para me humilhar na frente de 200 pessoas. Mas, mãe, foi um mal-entendido. A senhora não está na lista. Era a lista dos padrinhos. A recepcionista se confundiu. Não, eu disse, e minha voz era gelo puro. Você olhou nos meus olhos e disse: Mãe, a senhora não está na lista. Foi engano do convite. Você me barrou, Ricardo. Você e sua esposa. Vocês me trataram como um estorvo. E eu finalmente entendi. Entendeu o quê, mãe? Que a senhora vai destruir a sua família? Não, Ricardo. Eu entendi que eu não tenho mais família. O que eu tenho é um filho e uma nora que são parasitas. Que sugam meu dinheiro, moram no meu apartamento, usam meu carro de praia e ainda têm a coragem de me barrar na porta da festa que eu pague. Isso não é verdade. A gente ama a senhora, Sônia gritou, pegando o telefone. Ama o meu dinheiro, Sônia. Mas o dinheiro acabou, eu disse. Como assim acabou? Ricardo pegou o telefone de volta, agora em pânico total. O dinheiro, a mesada do dia 1º. O que aconteceu? Aconteceu que eu estou velha, Ricardo. E velha gasta muito com remédio, sabe? O dinheiro acabou. A fonte secou. Aqueles 20 mil reais por mês? Acabaram. O carro importado que o porteiro te entregou a carta de devolução? Eu preciso dele de volta. Vou vender. Preciso de dinheiro para viver. Vender? Mas é o meu carro? Eu uso para trabalhar? É o meu carro, Ricardo. E você vai ter que trabalhar muito agora, porque além de tudo isso, vocês têm 30 dias para sair do meu apartamento. A senhora não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Eu vou te processar. Eu vou dizer que a senhora está senil. Eu vou internar a senhora. Vou pegar a curatela. Eu ri. Uma risada curta e amarga. Tenta, Ricardo. Tenta me processar. Mas você vai precisar de um bom advogado. E advogados custam caro. E o seu dinheiro, como eu disse, acabou. O Dr. Matias, ele está bem ocupado. Ele agora trabalha em tempo integral para a velha senil aqui. Eu esperei ele respirar. Ricardo, eu disse, encerrando a conversa. Vocês me barraram por engano. Eu estou barrando vocês, mas é por decisão. Vocês têm 30 dias. O relógio começou a contar no momento em que vocês leram a notificação. Boa noite, meu filho, e bem-vindo de volta da lua de mel. Eu desliguei o telefone. O silêncio na minha sala era o mais bonito do mundo. Eu desliguei o telefone e, pela primeira vez em muitos anos, a minha casa, que antes parecia grande e vazia, pareceu do tamanho certo. Era o tamanho da minha paz. O silêncio que se seguiu não era de solidão, era de controle. Claro que o telefone não demorou nem 10 segundos para tocar de novo. E de novo. E de novo. Ricardo e Sônia deviam estar se revezando, apertando o botão de rediscar como se a vida deles dependesse disso. E, na verdade, dependia. Eu não atendi. Fui até o aparelho, aquele telefone fixo que Sônia sempre dizia que era coisa de museu, e tirei o fio da tomada. Sentei-me no sofá e, pela primeira vez desde a noite da festa, eu respirei fundo e o ar não parecia pesar 1 tonelada. A vergonha alheia, a humilhação, tudo isso tinha saído de mim e ido para o lugar certo, para quem merecia. Eu dormi.
Dormi 8 horas seguidas, um sono de pedra, sem pesadelos. No dia seguinte, eu acordei com o sol na cara. A primeira coisa que fiz foi ir até a cozinha e preparar meu café. Aquele café coado na hora, forte, que o Armando costumava dizer que acordava até defunto. Enquanto a água passava pelo pó, eu peguei meu celular novo, o que Ricardo nem sabia que existia. Abri o aplicativo de mensagens. 37 mensagens perdidas. Todas do Ricardo e da Sônia enviadas durante a madrugada. Eu li a primeira. Mãe, pelo amor de Deus, atende. Foi um erro. Vamos conversar. Eu li a segunda. Sua monstra. Destruindo a vida do seu filho. A Sônia passou mal. Se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é sua. Eu li a terceira. Elvira, aqui é o Ricardo. Pensei melhor. Vamos fazer um acordo. Quanto a senhora quer para parar com essa loucura? Metade do apartamento é meu por direito à herança. Eu ri alto. Herança? Eu estava bem viva. Eu apaguei todas as mensagens sem ler o resto. Fui para a minha aula de informática. Enquanto eu estava aprendendo a fazer tabela dinâmica no Excel e descobrindo que era muito boa nisso, o primeiro ato do desespero deles estava acontecendo na Vila Mariana. Ricardo, depois de uma noite em claro, decidiu que ia mostrar quem mandava. Ele acordou, vestiu o terno caro, pago com meu dinheiro, e foi para a garagem pegar o carro importado, o meu carro, para ir ao escritório, a firminha dele que mal pagava as contas. Ele não contava com o seu Jorge, o porteiro. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, dona Sônia. Que bom que voltaram de viagem. Seu Jorge disse, polido como sempre, mas sem tirar a mão do portão eletrônico. Bom dia, Jorge. Abre aí que estou atrasado. Ricardo disse, apertando o botão da chave. O carro apitou, mas o portão não abriu. Seu Jorge, eu mandei abrir. Estou com pressa. Seu Jorge saiu da guarita. Ele parecia sem graça. Desculpe, doutor. Ricardo, mas eu tenho ordens expressas da proprietária, da dona Elvira Bastos. Ricardo congelou. Ordens? Que ordens? O carro, seu Jorge apontou. Esse carro não pode sair da garagem. Está na lista de bens a serem devolvidos. A seguradora já foi notificada. E se o senhor sair com ele, a dona Elvira disse que é para eu ligar para o 190 e dar queixa de roubo. Desculpe mesmo, doutor, mas são as regras. A dona do carro é ela. Eu soube disso depois, pela dona Matilde, minha vizinha do prédio da frente, que estava passeando com o cachorro e viu a cena toda. Ela disse que Sônia começou a gritar com o porteiro, chamando o homem de pau mandado e capacho de velha. Ricardo, vermelho como um pimentão, teve que entrar no próprio carro, tirar a cadeirinha do neto, que eu também paguei, e jogar tudo no chão da garagem antes de sair a pé, bufando, para procurar um táxi. Essa foi a primeira consequência concreta. A humilhação pública. Exatamente como a minha. Só que a dele, no lugar de 200 pessoas num salão de festa, foi na frente dos porteiros e dos vizinhos fofoqueiros. O grande empresário, sendo impedido de pegar o próprio carro. A segunda consequência veio na hora do almoço. Sônia, desesperada e com fome, tentou usar o aplicativo de comida. Cartão recusado. Tentou o outro. Recusado. Tentou o de Ricardo. Recusado. Os 20 mil reais que caíam todo dia primeiro não eram só um extra. Eram o oxigênio deles. E eu tinha fechado o balão. Eles não podiam me ligar, pois eu tinha desligado o telefone. Eles não podiam usar o dinheiro, pois eu tinha cortado. Eles não podiam usar o carro, pois eu tinha bloqueado. Então, eles fizeram a única coisa que podiam. Vieram até mim. Eu estava voltando da minha aula, carregando meu computador novo numa bolsa bonita. Quando cheguei na porta do meu prédio, lá estavam eles. Os dois. Pareciam 2 náufragos. Sônia com o cabelo desgrenhado, a maquiagem da noite anterior borrada. Ricardo com o terno amassado e uma cara de ódio que eu nunca tinha visto. Mãe! Ricardo gritou, vindo na minha direção. Eu parei. Meu porteiro, o Batista, já ia intervir, mas eu fiz um sinal para ele ficar calmo. Ricardo, Sônia, que surpresa desagradável, eu disse fria. Abre a porta do apartamento. A gente vai conversar lá dentro, ele disse, tentando pegar no meu braço. Eu me afastei. Eu não vou conversar com vocês. E vocês não vão entrar na minha casa. A senhora não pode fazer isso. Eu sou seu filho.
Eu moro aqui. Você não mora aqui há 10 anos, Ricardo. Você mora num apartamento que é meu, e pelo que me consta, o prazo de 30 dias está correndo. Dona Elvira, Sônia começou com a voz chorosa, a voz da falsidade. Pelo amor de Deus, a senhora está sendo cruel. A gente errou. A gente pede perdão. Foi a Sônia, a moça da lista. Ela se atrapalhou. Sônia, eu a cortei. A sua atuação é péssima. A moça da lista era você. E você me viu ser barrada. Você viu seu marido me humilhar. E você deu aquele sorrisinho vitorioso. Eu me lembro bem dele. Você achou que tinha ganhado, não é? Achou que tinha conseguido o casamento de 100 mil reais e se livrado da velha chata no mesmo dia. Um negócio da China. Sônia ficou branca. Perdeu a fala. Ricardo partiu para a ameaça. A senhora vai se arrepender disso. A senhora está velha, está caduca. Eu vou entrar na justiça, eu vou pedir sua interdição. Vou provar que a senhora está senil, gastando o dinheiro da família à toa. Eu olhei para ele. Meu filho, o bebê que eu amamentei. O homem que agora me ameaçava de interdição para continuar roubando. Eu comecei a rir. Uma risada alta, que fez o Batista, o porteiro, se assustar. Senil, Ricardo? É isso que você acha? Eu abri minha bolsa e tirei meu celular novo. Abri o aplicativo do banco e mostrei a tela para ele. Está vendo isso aqui, Ricardo? É o aplicativo do banco. O mesmo que a Sônia disse que era complicado demais para mim. Sabe o que eu fiz essa manhã? Eu comprei ações. Ações da Petrobras e da Vale. Eu sei fazer isso. E você? O que você sabe fazer, além de gastar meu dinheiro? Eu continuei, e a voz da Elvira Bastos, a dona da transportadora, tomou conta. Você quer me interditar? Tenta. Mas você vai precisar de um advogado, e advogados custam caro. Você vai precisar de provas. E sabe o que eu fiz semana passada, Ricardo? Eu fui num psiquiatra forense, um dos melhores do país. Paguei 5 mil reais pela consulta. E eu tenho um laudo, de 8 páginas, que atesta que eu estou perfeitamente lúcida. Mais lúcida do que nunca. O Dr. Matias está com uma cópia. Qualquer juiz que olhar para o seu pedido de interdição vai rir da sua cara. E vai ver que é só um filho ingrato tentando roubar a mãe. O rosto de Ricardo mudou do vermelho da raiva para o verde do enjoo. Ele não tinha pensado nisso. Vocês acharam que eu era o quê? Uma torneira? Que vocês abriam, pegavam a água e depois fechavam. Vocês esqueceram quem construiu a caixa d'água. Foi nesse ponto que a revelação completa do meu poder, do poder que eles nunca souberam que eu tinha, precisava ser dita. Vocês estão desesperados pelo apartamento de 3 quartos na Vila Mariana. Vocês estão chorando pelo carro importado. Vocês estão de luto pelos 20 mil reais por mês. Vocês acham que isso é o meu dinheiro? Eu ri de novo. Isso, meus queridos, é o meu troco do pão. Eles me olharam sem entender. Ricardo, você acha que eu vendi a Logística Bastos e Filhos e me aposentei? Você acha que eu sou a velhinha que vive de renda? Eu me aproximei dele e falei baixo, mas com tanta firmeza que ele deu um passo para trás. Eu vendi a operação da transportadora. Eu vendi os caminhões e os contratos. Eu nunca vendi os imóveis. Você se lembra dos galpões onde seu pai trabalhava? Aqueles galpões gigantes na Zona Leste? Onde você ia brincar de empilhadeira quando era criança? Ricardo piscou, atordoado. Sim, pois é. São 6 galpões. 6. E eles estão alugados. Um para a Amazon, outro para o Mercado Livre, outro para uma multinacional de remédios. Sabe quanto eu recebo de aluguel por mês, Ricardo? Não, você não sabe. Porque se você soubesse, você teria me tratado como uma rainha, nem que fosse por interesse. Eu fiz uma pausa para eles absorverem. Aqueles 100 mil reais que eu dei para a festa da Clara, que vocês usaram para me humilhar. Sabe o que aquilo representa do meu faturamento mensal? Representa, deixa eu ver, mais ou menos o que eu pago de IPTU. Foi um troco, Ricardo. Um troco que eu dei com amor. E que vocês cuspiram em cima. O queixo de Sônia caiu. Literalmente. Ela ficou de boca aberta, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Ricardo estava pálido. Ele parecia ter envelhecido 10 anos ali, na calçada. Vocês acharam que eu era a vovozinha, a mãezinha. Mas vocês esqueceram que eu sou a Elvira Bastos, a viúva do Armando,
A mulher que tocou uma transportadora sozinha por 10 anos e fez ela valer o triplo. Vocês me subestimaram. Esse foi o erro de vocês. Não foi o engano do convite. Eu me virei para o Batista. Batista, por favor, chame a segurança. Essas duas pessoas estão me importunando. Não, mãe! Espera! Ricardo gritou, desesperado. O jogo tinha virado de uma forma que ele não podia nem acompanhar. Não me chame de mãe. O seu direito de me chamar de mãe acabou na porta daquela festa. Agora, se me dão licença, eu tenho aula de italiano daqui a pouco. Arrivederci. Eu entrei no prédio. Batista fechou a porta de vidro na cara deles. Eu não olhei para trás. Eu estava subindo no elevador quando meu celular tocou. O celular novo. Era um número que eu não conhecia, mas eu atendi. Alô? Vó? Vó, é a Clara. A voz dela estava embargada, chorosa. Meu coração, aquele coração de avó que eu achei que tinha endurecido, deu uma pequena vacilada. Clara, minha neta, que surpresa! Como foi a lua de mel em Paris? A festa que a vovó pagou foi boa? Vó, para... Ela soluçou. O que está acontecendo? O pai e a Sônia me ligaram. Eles estão histéricos. Eles disseram que a senhora enlouqueceu, que está expulsando eles de casa. Eu respirei fundo. Essa era a última batalha. Clara, eu não enlouqueci. Pelo contrário, eu nunca estive tão sã. Eu estou apenas pegando de volta o que é meu. O apartamento é meu. O carro é meu. O dinheiro é meu. Mas, vó, por quê? É por causa da festa? Eu juro, eu nem percebi. Foi tudo tão corrido. Eu estava tão nervosa. E ali estava, a faca final. Você não percebeu, Clara? Eu disse, e minha voz era um fio de gelo. Você não percebeu que a sua avó, a única avó que você tem, a mulher que te criou enquanto sua mãe fazia as unhas, a mulher que pagou pelo seu vestido de noiva, não estava lá? Você não olhou para a primeira fileira, onde eu deveria estar, e não me viu? Você não achou estranho? Você foi barrada, Clara? Não, mas eu fui. Na sua frente, na frente de 200 convidados. Seu pai me enxotou como um cachorro. E você, minha neta, você casou. Você foi para Paris. E em 15 dias, você não me ligou uma única vez para perguntar: Vó, a senhora está viva? Você só me ligou agora. Porque o dinheiro dos seus pais acabou. O silêncio do outro lado era total. Eu só ouvia o soluço dela sendo engolido. Seus pais fizeram a escolha deles, Clara. E você, com o seu silêncio, fez a sua. Você escolheu a festa. Você escolheu o luxo. Agora, viva com suas escolhas. Eu amo você, minha neta. Mas a vovozinha boba, que pagava por tudo e aceitava tudo, ela morreu. Ela morreu na porta da sua festa. Eu desliguei o telefone. As portas do elevador se abriram no meu andar. Eu entrei no meu apartamento. A nova dinâmica de poder não estava só estabelecida. Estava cimentada. A minha nova realidade começou com o silêncio. Mas não era o silêncio de uma casa vazia. Era o silêncio de uma casa em paz. Nos dias que se seguiram, eu me senti como alguém que acorda de uma febre longa. O mundo parecia mais claro, as cores mais vivas. E eu estava no controle. Os 30 dias que eu dei para Ricardo e Sônia saírem do apartamento passaram voando para mim e devem ter se arrastado como uma eternidade para eles. Eles não tentaram mais me ligar. Aparentemente, eles contrataram um advogado. Dr. Matias me ligou, rindo. Elvira, recebi uma ligação de um colega, um tal de Dr. Murilo. Parece que Ricardo e Sônia o contrataram para negociar a saída amigável do apartamento. Matias me contou. E o que o doutor disse? Perguntei, enquanto regava minhas samambaias. Eu disse que a dona Elvira Bastos não negocia com quem a trata como lixo e que a única negociação era a entrega das chaves no 30º dia, ou a polícia seria chamada para uma ordem de despejo. O rapaz ficou sem palavras. Acho que eles não contaram a ele a história completa. Eles nunca contam, eu respondi. E o carro, Matias? O carro foi devolvido. Ricardo teve que pagar um guincho para levá-lo até a garagem do meu escritório. Parece que ele não quis ter o desprazer de trazê-lo até sua porta. Bom para ele. Pelo menos uma decisão inteligente. No 30º dia, pontualmente às 5 da tarde, um motoboy entregou um envelope pardo na minha portaria.
Dentro, as chaves do apartamento da Vila Mariana e as chaves da casa de praia. Sem bilhete, sem pedido de desculpas, apenas a rendição. Eu peguei aquelas chaves, elas pareciam pesadas, não com o peso do metal, mas com o peso da lição que custaram. Eu descobri, pela dona Matilde, que, Deus a abençoe, é mais eficiente que a agência de notícias. Que Ricardo e Sônia não foram para um hotel de luxo. Eles não podiam mais pagar. Eles tiveram que alugar um apartamento minúsculo, de um quarto e sala, lá para os lados da freguesia do Ó, com o pouco que Ricardo conseguiu de empréstimo. Sônia, a influenciadora digital, teve que vender as bolsas de marca que eu paguei para conseguir o dinheiro do depósito calção. A lição que eles aprenderam não foi a do amor ou do arrependimento. Eles são o tipo de gente que não aprende essa lição. A lição que eles aprenderam foi a do poder. Eles aprenderam, da forma mais dura, que o dinheiro que eles tanto amavam não vinha deles, vinha de mim. E que a pessoa que controla o dinheiro, controla o jogo. A humilhação que eles me fizeram passar foi pública. A queda deles foi silenciosa, mas definitiva. O grande empresário e a socialite agora andavam de ônibus. Mas a maior transformação não foi a deles. Foi a minha. Eu vendi o apartamento da Vila Mariana. Vendi em uma semana, por um preço excelente. O dinheiro não ficou parado na conta. Eu peguei meus novos conhecimentos de informática e comecei a investir. Mas não só em ações. Eu decidi investir em mim. Eu me matriculei na aula de italiano que eu sempre quis. Buongiorno. Come esta? Eu descobri que tenho um talento para as línguas. E descobri que o professor, um senhor italiano charmoso chamado Lorenzo, adorava meu bolo de fubá. Eu tirei da gaveta um projeto antigo, meu e do Armando. Um pequeno abrigo para cães de rua. Com o dinheiro da venda do apartamento, eu comprei um terreninho em Mairiporã e comecei a construção. O Dr. Matias se ofereceu para cuidar de toda a papelada de graça, como uma fundação. Ele disse que era a coisa mais honrada que ele fazia em anos. A minha casa, antes o palco da minha solidão, virou um centro de atividades. As minhas amigas da vizinhança, que antes só me viam como a pobre viúva, agora me viam de um jeito diferente. Dona Matilde me parou no elevador. Elvira, ela disse, segurando minha mão. Eu preciso te dizer. O que você fez foi por todas nós, pelo tanto de sapo que a gente engole calada a vida inteira. Você deu um grito por todas nós. Eu não tinha percebido isso. Eu não fiz por todas nós. Eu fiz por mim. Mas ao fazer por mim, eu tinha inspirado outras. O impacto positivo não foi só na minha conta bancária. Foi na minha alma e na alma de quem estava perto de mim. E a Clara, minha neta. Essa era a parte que ainda doía. Ela não me ligou mais. Mas cerca de 2 meses depois que os pais dela se mudaram para o apartamento pequeno, a campainha da minha casa tocou. Eu olhei pelo olho mágico e meu coração parou. Era ela. Sozinha. Ela estava magra. Não carregava bolsa de marca. Usava uma calça jeans simples e uma camiseta. Não parecia a noiva deslumbrante que foi para Paris. Parecia uma menina assustada. Eu abri a porta. Nós ficamos nos olhando por um longo tempo. Ela não conseguia falar. Só chorava. Vó, ela finalmente conseguiu dizer. Entra, Clara. Ela entrou e sentou no sofá. O mesmo sofá onde os pais dela sentaram para me pedir o dinheiro da festa. Vó, eu me separei. Eu me sentei na poltrona. Não me surpreendi. O que aconteceu, minha filha? O dinheiro, vó. O dinheiro acabou. O Marcelo, meu marido, ele não casou comigo. Ele casou com a neta da dona Elvira. Quando ele descobriu que meus pais tinham perdido tudo que a senhora tinha cortado, ele mudou. Ele ficou grosso. Disse que eu o enganei, que ele não ia sustentar parente pobre. Ela olhou para mim, os olhos cheios de uma vergonha que eu conhecia bem. Eu descobri, vó, que o amor que eu achava que ele tinha por mim era igual ao amor que meus pais diziam ter pela senhora. Era um amor que dependia do seu extrato bancário. Eu me levantei e fui até a cozinha. Preparei um chá de camomila com mel, do jeito que eu fazia quando ela era criança e tinha pesadelos. Voltei e entreguei a xícara para ela. As mãos dela tremiam. E seus pais? Perguntei. Eles são insuportáveis, ela desabafou. A mamãe chora o dia todo culpando o papai. O papai grita o dia todo culpando a senhora.
Eles não me perguntam como eu estou. Eles só perguntam se eu já tentei falar com a velha, se eu já pedi perdão em nome deles. Ela olhou para o chá. Eles não aprenderam nada, vó. Eles não estão arrependidos de terem humilhado a senhora. Eles estão com raiva por terem sido pegos. Eles estão com raiva porque a fonte secou. E ali estava. A lição que ela aprendeu, mais dura que a dos pais. Vó, eu sei que eu errei, ela disse me olhando nos olhos. Eu vi. Eu estava no altar, e eu vi quando a senhora chegou. E eu vi o papai te barrando. Eu vi, e eu não fiz nada. Eu fiquei com medo. Medo de estragar a festa. Medo do que a Sônia ia dizer. Eu fui uma covarde, e eu não culpo a senhora por nada. A senhora fez o que tinha que fazer. Eu me sentei ao lado dela no sofá. Ela era minha neta, o sangue do meu sangue. A gente passa a vida, Clara, eu disse. E a voz era da avó, não da estrategista. A gente passa a vida inteira aprendendo a engolir sapo para manter a paz. A gente acha que ser velha é ser boazinha, é ser tapete para os outros pisarem. A gente esquece que dignidade não tem idade. Não é uma roupa que a gente tira quando envelhece. É a nossa pele. Eu peguei na mão dela. O que eu fiz, eu não fiz contra o seu pai. Eu fiz a favor de mim. Eu escolhi a minha dignidade. E isso é uma lição que você, infelizmente, teve que aprender do jeito mais difícil. Eu não tenho para onde ir, vó. Ela sussurrou. O Marcelo me pôs para fora. Eu não quero voltar para a casa dos meus pais. Eu olhei para ela. A menina que eu ensinei a andar de bicicleta. Tem um quarto de hóspedes lá no fundo, eu disse. Sempre foi seu. Clara não virou uma princesa. Ela começou a trabalhar. Eu não dei dinheiro a ela. Eu dei um computador velho e uma conexão de internet. Ela, que era boa com desenho, começou a fazer trabalhos como freelancer de design. Ela começou a pagar as próprias contas. Ela começou a contribuir com a luz e com o gás. Minha transformação estava completa. Não porque eu tinha vencido meu filho, mas porque eu tinha me encontrado. Eu tinha redescoberto a Elvira, a mulher forte, lúcida, capaz de administrar galpões de logística e um abrigo de cachorros ao mesmo tempo. A mulher que agora falava italiano e entendia de ações na bolsa. Ricardo e Sônia, eles nunca mais me procuraram. Eu soube, pelo Dr. Matias, que eles tentaram entrar com um processo de abandono de idoso ao contrário, uma coisa que o advogado inventou. O juiz nem aceitou o caso. Eles se tornaram uma nota de rodapé amarga na minha história. Hoje, eu olho para trás, para aquela noite na porta do sítio, com o vestido rosa, e eu não sinto mais a humilhação. Eu sinto gratidão. Foi preciso ser barrada na porta da festa que eu paguei para eu finalmente ser convidada a entrar na minha própria vida. E essa é uma festa da qual eu nunca mais vou deixar ninguém me expulsar.